Então, vamos às formas que Deus fala, que é o tema de hoje. As formas que Deus fala de várias formas, Deus está sempre falando. Mas nós vamos ver alguns princípios aqui, eu quero caminhar com você, para que você possa ter uma compreensão mais ampliada, não somente de uma forma ou outra que Deus fala, mas de várias delas. Vamos entender um pano de fundo primeiro. Nós vemos lá em João capítulo 12, eu quero ir lá com você em João 12, que o Espírito Santo traga esse entendimento a cada um, em nome de Jesus, que venha a presença do Senhor agora, trazendo discernimento e clareza, enquanto a palavra Logos é declarada, que ela fale de uma forma específica, venham remas aos corações. João capítulo 12, lá no versículo 18, nós vemos um seguinte detalhe: por causa disso também a multidão saiu. Quem é que saiu ao encontro? A multidão, grave isso, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito este sinal. Que sinal foi? Ressuscitou Lázaro. Quando ficaram sabendo que Lázaro foi ressuscitado, muitas pessoas foram atrás de Jesus e queriam ouvi-lo falar. E a multidão então foi atrás de Jesus, porque ficaram sabendo então, a multidão ficou sabendo que Jesus fez tal milagre. E por que foram atrás de Jesus? Se coloca no lugar da multidão. Vamos lá. Por quê? Me ajuda. Porque queriam um milagre, queriam um problema resolvido, tinham alguma necessidade, queriam alcançar algo normal do ser humano. Então a multidão, cada um com a sua motivação, foi atrás de Jesus. E aí vamos ver o versículo 28, olha o que acontece. O 28 diz assim, Jesus finalizando a oração: Pai, glorifica o teu nome. E aí a palavra de Deus diz: então veio uma voz do céu. E aí você me permita, por favor, eu vou pagar um mico pequeno, eu sei que está filmando, então eu vou pagar o menor mico possível, mas me perdoe, eu preciso fazer uma voz diferente quando Deus fala. Você depois vai entender por quê. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí em seguida diz assim: a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. E aí eu fico imaginando, tenta entrar no contexto. Alguns pensaram que foi uma voz como um trovão, foi um trovão, Então eu fico imaginando que foi até mais grave do que eu falei aqui. Eu fico imaginando que foi: eu já o glorificarei. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Claro que numa dimensão de amplitude muito maior, a ponto de todo mundo ficar, alvoroço. Como eu queria ouvir esse negócio. Fala a Deus. Essa é uma das formas que Deus fala. Mas outros acharam que era um anjo. O que nós vemos aqui? A multidão não entende. Diga: a multidão não entende quando Deus fala. Jesus ensinou lá em Mateus 13. Agora nós vamos para o outro degrau. É muito importante você entender isso. Em Mateus 13, lá no versículo 2, Jesus traz algo para nós que nós já vimos em 2 domingos anteriores. Nós vimos assim, olha só, 13, 2 de Mateus: grandes multidões, ok? Grandes multidões. Qual é o povo de novo? Diga: multidão. Preste atenção. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Está visualizando a situação? Jesus entra no barco, a multidão está na praia, em pé, na expectativa, o que o mestre vai falar. Ele vai para o barco e começa então a falar: eis que o semeador saiu a semear. Ponto, paro aí, que aí ele começa a parábola do semeador. Então o que a gente extrai daqui? Jesus começa a explicar a parábola do semeador. É uma parábola, é uma história, uma ilustração para trazer um princípio.
E aí os discípulos então vão perguntar para ele no versículo 11. Melhor, versículo 10. Vamos ler ali. Então saiu da multidão e agora entramos nos discípulos. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês quem? A vocês é dado o conhecer dos mistérios de Deus. Aos discípulos. Eu confesso para você que esse ano eu vou fazer 30 anos caminhando com Jesus. Por que se eu falasse que era de idade? O sorriso. Poxa, eu sou tão novo, ô Giovana, na minha vacalha. 30 anos caminhando com Jesus. Me converti cedo, tá? Alguns vejam que eu sou vovô, acham que eu vou fazer esse ano meio século de vida, 50 anos. Dia 3 de junho, uma data muito especial, 50 anos, olha. Não me sinto com 50 anos, tá? O mais importante é que eu sou discípulo. E aí então, 30 anos caminhando com Jesus. Eu demorei muito tempo para entender essa diferença. A multidão, Jesus fala por parábolas. Aos discípulos, ele fala de uma forma específica. Ele dá a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, eu não entendia, fiquei sem entender por muito tempo por que havia essa diferença. Mas, mesmo sem entender, eu falei, eu quero ser discípulo. E comecei a estudar na palavra de Deus o que demandava ser discípulo. Discípulo entrega tudo. Discípulo, como nós vimos no culto de ceia aqui, quinta-feira, nós vimos que entregamos todo o nosso ser. Não tem como ser discípulo de Jesus se nós amamos mais outras pessoas ou outras coisas. Precisamos nos entregar completamente para Jesus. Bom, aí fui entender, confesso que foi pouco tempo atrás, que por que Jesus, as multidões falavam até um certo ponto, e para os discípulos ele revela as coisas. E nós vimos aqui que a multidão não entende quando Deus fala. Os discípulos recebem explicações, compreendem melhor. Os discípulos recebem o acesso aos mistérios do reino dos céus. Os discípulos são pessoas que já se entregaram a Jesus no nível que a multidão não se entregou. Aqueles que se colocam como discípulos de Jesus são pessoas que abandonam a sua vida no sentido de valor, de importância, abandonam as coisas desse mundo para colocar Jesus em primeiro lugar. Quando a gente fala de abandonar, é algo no coração. Talvez não seja estritamente deixar o trabalho, a casa, o lugar, porque o principal lugar é o coração. Jesus precisa ser a pessoa de maior importância na nossa vida. E decidirmos segui-lo, mergulhar em conhecê-lo de verdade, porque ele é vivo, ele é real. Quando isso acontece no coração de uma pessoa, ela tem experiências que as multidões não têm. Fato. Então, entendendo isso, vamos para João 15, que aqui a gente está juntando as peças, vamos agora para a passagem que tem nos norteado nesse ano de dar frutos. Entendemos que as multidões não entendem o que Deus fala. Acabamos de ver que os discípulos recebem a condição de conhecer os mistérios de Deus. Então, aqui está a multidão, aqui está o discípulo, ok? Existe uma diferença, uma distância entre multidão e discípulo. E essa condição, ela é dada para os discípulos, porque discípulos se colocam numa posição
de propósito e responsabilidade. Diga, propósito e responsabilidade. É diferente da multidão. A multidão vai atrás de Jesus para suprir uma necessidade ou conseguir ganhar algo específico. Agora, discípulo deixa a sua vida para viver com Ele, é com Ele. E é por isso que aqui em João 15, nós vemos ali, por exemplo, versículo 3 de João 15. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de... Pensam nisso, de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, tem mais um degrau aqui. Existem discípulos que são servos e tem discípulos que são amigos. Jesus tinha muitos discípulos que caminhavam com ele. Inclusive, tem uma hora que ele vem e fala uma palavra bem dura e alguns discípulos abandonam Jesus. Teve discípulo dos 12 que andou com ele e o traiu. Então, multidão, discípulo servo e discípulo amigo. Em que condição você quer estar? Eu não perguntei nem com que condição você está. Qual é a diferença entre discípulo servo e discípulo amigo? Vou falar isso nos próximos cultos. Mas existe uma condição, uma medida diferente de propósito e responsabilidade. Eu falei para vocês que eu demorei a entender esse negócio. Eu consegui entender há um tempo atrás. É como assim? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 32 anos que é mãe de 2 filhos. Eu tenho um filho de 15 anos. Eu pergunto para você, eu amo os 2 diferentes? Não, amo os 2 igual. De forma igual. Porém, chave do meu carro, eu vou dar para quem dirigir? Resposta lógica. Ok? Por quê? Você acha que meu filho de 15 anos vai usar o carro da mesma forma que a de 32? Qual o propósito? Que responsabilidade? Por que então que Deus concede os mistérios do reino dos céus a quem é discípulo? Porque discípulos estão numa condição de propósito e responsabilidade diferente da multidão. E os discípulos amigos, sim, pedem e recebem, pedirão o que quiserem e será feito. Porque tem um nível de amizade, de conexão com Deus, onde as orações, elas são feitas de forma diferente. Elas já saem em conexão com o coração. Senhor, quer ver uma coisa? Eu vou trazer o meu filho de novo. Tem coisa que ele nem vem me perguntar. Por quê? Tem coisa que ele nem vem me perguntar e nem vem me pedir. Porque já sabe que não vai rolar. Por que ele já sabe que não vai rolar? Porque ele me conhece, sabe como eu penso, sabe como eu sou. Tem coisa que ele vem compartilhar comigo, tem coisa que até já faz, porque sabe que eu estou em concordância. Por quê? Porque ele me conhece, está em comunhão comigo. Ele só me avisa, pai, fiz tal coisa, assim, esse assado. E está tudo certo, por conta do nível de conexão e intimidade. É exatamente isso aqui. Amigos de Jesus, discípulos amigos, já oram muitas vezes aquilo que já está no coração do Pai, até por andar em conexão com Ele. Então são segredos, nós vamos falar sobre isso mais para frente, nos próximos cultos. Mas hoje, falando sobre as formas que Deus fala, nós precisamos ser limpos pela palavra, como vimos agora no versículo 3.
Texto 3 de João 15 lá. Somos limpos pela palavra de Deus. Uma das formas que Deus fala é justamente essa. Essa palavra aqui é logos, é a palavra já dita por Deus. Por isso que nós precisamos nos expor cada vez mais à palavra logos. Como é que eu vou chegar a um relacionamento de intimidade com Deus, a ponto de orar, de conhecê-lo e receber as palavras remas, que vem depois ali no versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras remas permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Remas são as palavras que Deus continua falando, ela está sempre fundamentada na logos. Então como é que eu vou entrar num nível de amizade com Deus, num nível de ser discípulo, se eu pouco mergulho na logos? Então, a forma mais comum, a maneira mais simples e fácil que Deus fala é através da sua logos. E não é conhecer a Bíblia. É justamente isso que eu quero dizer. Não é conhecer a Bíblia. É se alimentar da logos a ponto dela encarnar em você, de você respirar logos. Nós acabamos de ver agora, quer ver um exemplo, acabamos de praticar algo nessa direção. Nós lemos ali, talvez se eu não tivesse dado a ênfase sobre a multidão, você passaria batido. A questão da multidão, as multidões estavam ali atrás de Jesus. Depois fui lá com vocês para a outra parte de João, de Mateus. E aí ressaltamos o discípulo. Pegando essas passagens, nós vimos então que há uma diferença entre multidão e discípulo. Eu fiquei anos lendo essas palavras e nunca vi esses detalhes. Quando um dia esse detalhe foi despertado em mim, aí eu busquei ansiosamente as diferenças entre ser multidão e discípulo. Porque a Logos me mostrou, a palavra de Deus me mostrou, ela nos dá atalhos, ela nos dá ensinamentos, ela mostra como Deus pensa, ela mostra as promessas de Deus. Como é que nós vamos usar a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus, se nós não temos habilidade, não temos a palavra na nossa boca? Nós precisamos ter o nosso coração cheio da palavra, para que possamos declarar a palavra, porque a palavra logos, ela é a matéria-prima para o agir sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, tem muita coisa que Deus já falou, tem muita resposta que Deus já te deu e está aqui. E essa é a forma mais simples e mais rápida de nós crescermos em discernir a palavra falante de Deus. E agora é a outra forma de Deus falar, que são as remas. Eu entendo que tem basicamente umas 8 formas de Deus continuar falando, e é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vou abordar só uma agora só, e acabou. O resto vai ficar para domingo que vem. A gente precisa, nesse culto de hoje, compreender esse pano de fundo. Domingo que vem eu não vou repetir. E aí então nós vamos dar continuidade às formas que Deus fala. Agora, preste atenção. Se você não veio domingo passado, você não sabe qual é o mal que você tem que ser livre para que as remas continuem vindo na sua vida. Porque você quebra logos, quebra princípios, se você se deixa levar pela ofensa e das formas que ela age. Falamos domingo passado, tinha gente que não estava aqui. Aí não vai saber. Aí não tem a rema, ou melhor, não tem a logos, não age fundamentado na logos, e aí não recebe as remas que tem que receber. Casais, querem o sobrenatural tal, vão receber várias logos e várias remas nos seminários de casais. Mas se eu não me exponho a logos, não me exponho às oportunidades que tenho de crescer, no aprender da logos e das remas, como é que eu vou ter esse nível de orações respondidas? Como é que eu vou ter esse nível de conexão e amizade com Deus? Como é que eu vou discernir a voz dele? Bom, as remas é o que Deus continua falando. É um movimento espiritual que traz sentido e significado. Talvez aqui com certeza tem várias pessoas que, essa palavra entrou e fez uma divisão no meu coração. Porque
mediante o que está sendo declarado da Logos aqui da palavra, eu estou percebendo que eu estou mais para multidão do que discípulo. E para outros, estão percebendo, eu estou mais para discípulo servo do que discípulo amigo. É isso que a palavra traz, ela faz. Ela confronta a nossa estrutura para que possamos crescer na nossa vida de intimidade com Deus, aprendendo a ouvi-lo falar. Bom, as remas têm basicamente 8 formas, e é a primeira e única que eu quero abordar hoje, sobre as formas que Deus fala, ou melhor, as formas que Deus continua falando, sempre fundamentado em sua Logos, são as profecias, ou voz profética. As profecias são também palavras que vêm, muitas vezes, de outras pessoas. Eu dei um exemplo aqui sobre o que aconteceu com a Nicole. Uma irmã recebeu algo de Deus, uma palavra de conhecimento, e entregou essa palavra para ela, através de um mover profético. Depois a gente vai explicar mais sobre isso, mas eu quero que você entenda isso. Primeira coisa, Deus usa as pessoas para falar com as outras também. Isso, em parte, é perigoso e, em parte, edifica a nossa fé. É perigoso porque também nos abre a muitas profetadas. E eu sei que, às vezes, as pessoas ficam atrás de profecias, atrás de palavras de revelação, atrás de um fast food espiritual. Isso não é bom. Nós devemos estar abertos ao falar de Deus, e Deus fala através das pessoas. Mas se a sua fé e a sua capacidade de ouvir a Deus se fundamenta em alguém ter que vir falar alguma coisa para você, é porque você está vivendo como multidão. Está no pior nível de multidão. Agora, se você cresce em ouvir a voz de Deus, Deus sim usa. Aconteceu algo aqui no nosso culto de ceia na quinta-feira. Eu estava orando aqui na frente. Estava aqui num momento de adoração poderoso. E naquele momento, eu ali conversando com o Senhor, e a oração estava no sentido de orarmos pela igreja, por tudo que Deus está fazendo, pela cidade. Eu levantei os meus braços e naquele momento, tem momentos que são orações, as orações são diferentes. Eu estava orando como que com Jesus do meu lado, eu estava orando em parceria com o Espírito Santo. Não era uma oração que eu estava falando para Deus. Eu me senti ali, naquele momento, o Espírito Santo, sabe aquela passagem que diz que o Espírito Santo vai dar a você aquilo que você deve orar? Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo traz aquilo que convém. E naquele momento a oração estava dessa forma. Eu estava orando em parceria com o Espírito Santo. Estava com os braços levantados. E eu, juntamente ali nessa conexão com Ele, eu comecei a orar e clamei por anjos de Deus. Senhor, não é uma oração que eu faço normalmente não, viu? Senhor, vem com os teus anjos. E eu, nessa oração, eu via muitos anjos vindo, como que Deus enviando uma remessa de anjos, uma quantidade, um exército diferente de anjos, e eu orava assim. Eu estava orando e meu braço começou a queimar, o antebraço aqui, né? Começou a queimar os dois. Eu falei, oh meu Deus, ô mistério, né? Começou a queimar, e durante essa oração, e a oração estava na direção de trazer, quebrantar os nossos corações, que nós possamos nos lançar, porque a única coisa que importa é a presença de Deus, é o céu na terra. E a oração estava nessa direção, que as pessoas experimentem a presença, que as pessoas venham e recebam do toque do Senhor. Envia, Senhor, anjos que trazem esse discernimento, essa libertação e tal, e vem com avivamento. E a palavra avivamento cresceu na oração de um jeito, e veio avivamento, veio avivalismo, avivalistas, e mais um monte de coisa aqui. Enfim, essas palavras, anjos e avivamento, ficaram muito fortes na oração. Eu estava orando, foi um tempo de quebrantamento tremendo. Daqui a pouco me vem a Lucélia. A Lucélia começa a falar assim: Sérgio, eu vim para te testificar. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque testificar é comprovar. Então ela não sabia nada do que estava acontecendo comigo, e ela vem e falou: eu vim para testificar a você algo, que o Senhor, aí eu não lembro a palavra que ela usou exatamente, mas a percepção, a visão, sei lá o que foi,
ela viu anjos, o Senhor enviando anjos, e anjos específicos na área de avivamento. Primeira coisa foi a palavra testificar, porque ela veio testificar algo que Deus estava falando comigo ali, em 1 minuto, 2 antes, naquela oração a gente estava orando junto, eu estava orando com carga, e ela vem testificar. Então, a testificação, Deus fez questão de mostrar que Ele estava comprovando aquilo que estava acontecendo. Na hora do louvor, as meninas aqui, a Shirley e a Aline, orando, daqui a pouco começa a falar de anjo também. Eu não me lembro qual foi o termo que elas usaram, foi chamando o anjo, sei lá o que foi, mas trazendo a presença. Anjos. Então ficou um carimbo aqui. Deus carimbando, dizendo para mim, estou orando contigo, estamos nessa direção, é isso que eu tenho para essa igreja. Pessoas despertadas a viverem nessa dimensão de entrega como discípulos, homens e mulheres e jovens que caminham em intimidade com Deus com um propósito e também com responsabilidade. Você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Eu não sei em que estágio que você está, mas se você está aqui nessa noite é porque Deus quer te levar a um estágio maior. Você está ouvindo essa palavra, pode ter certeza que é isso que Deus tem na sua vida. Ouviu até agora, com certeza. O Espírito Santo está trabalhando, está falando. Quer fazer. Essa dinâmica de caminhada com Deus, a palavra profética, ela tem um primeiro formato. Preste atenção. Às vezes as pessoas caem num engano que, eu não tenho o dom de profetizar, então eu não sou profeta, igual a Ana Paula, a Lucélia, a Lore, eu não tenho o dom profético, então, mas eu quero dizer para você, todos nós podemos profetizar. Porque você pode profetizar a palavra que Deus já falou. Nós vamos fazer isso agora. Quero pedir para algumas pessoas aqui, na verdade todo mundo agora, peça ao Espírito Santo lembrar com alguma palavra, uma promessa, um decreto que tem na Bíblia. Fala aí, Espírito Santo, me traz a lembrança, uma palavra. Faz aí agora. Uma promessa, um decreto, algo que um dia Ele já falou com você. Eu tenho certeza que em vários aqui, vieram à superfície algumas palavras, alguns versículos bíblicos, algumas promessas decretadas, algo que Deus já falou. Vamos lá, me ajuda aí, me fala aí, mas profetiza, vamos lá. Quero uma, vamos lá, fala um aí, fala, vamos lá. Crê e será salvo tu e tua casa. Outra palavra profética, vamos lá, profetiza. E quem é que está falando? Não estou vendo. Eis que estou contigo todos os dias. Mateus 18, 20. Outra palavra profética. Quem é que veio, trouxe uma palavra, veio uma palavra ao seu coração? Lembrou uma palavra? Vamos lá. Estou fazendo uma coisa nova, você não vê? Outra, vamos lá. O Senhor é meu Deus e nada me faltará. Outra palavra profética, vamos lá. Seja forte e corajoso, é isso? Qual foi a outra? Eis que faço nova todas as coisas. Eis que os planos que eu tenho para ti são planos de bem ou de paz e não de mal. Outra palavra profética. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está entendendo? Todos aqui, se estiverem fundamentados na palavra que Deus já falou, aquela que nós somos limpos, a palavra Logos, todos, na hora da guerra, no momento do dia a dia,
podem liberar palavras que Deus já falou e continua falando, porque a palavra de Deus é fiel, as promessas de Deus são fiéis. Agora, quanto mais você se expuser a Logos, mais cheio da espada do Espírito, que é a palavra, você terá para avançar. Deus é poderoso sim nas batalhas, Deus é poderoso para curar, para sarar, mas tem a tua parte nisso. Se você estiver vazio, se você estiver com o tanque na reserva de Logos, como é que você vai se mover como discípulo amigo? Não tem como. E essa parte é nossa, de nós buscarmos mergulhar. É por isso que a gente pega tanto no pé, para que todo mundo fique firme na palavra, para que você seja forte, para que em cada momento lá no dia a dia, durante essa semana, você continue forte. Não é para você vir só se reabastecer no domingo, faz parte, mas você tem que continuar se reabastecendo. Em nome de Jesus, nessa igreja, em nome de Jesus, não vai ter gente que vai chegar da quarta-feira para frente e ficar com um tanque espiritual baixo. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar todo o espírito de tanque da reserva. Espiritual, físico também. Que venha a prosperidade financeira, o tanque seja sempre cheio também, amém? Amém. Mas espiritualmente falando, que você possa cada vez mais estar sendo limpo pela palavra Logos, para que você possa ter as remas. E aí acontece, está no 7 de João 15, deixa lá, o 7, permaneçam em mim e as minhas palavras remas permaneçam em vocês, e pedirão o que quiserem será feito. Resposta de oração. Então, podemos profetizar, porque Deus fala através das palavras proféticas. E se Deus toca você e fala, vá lá, entrega essa palavra para o irmão, para a irmã, faça. Você não precisa entender. O problema nosso é que a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, a gente fica pensando, será que é isso ou não? Será que é Deus ou não? Querido, o capeta não vai falar para você liberar uma palavra de vida e de bênção na vida da outra pessoa, pode ter certeza. E nem orar abençoando a outra pessoa. Não vai ser do inferno. Agora, se vem algo de trazer uma palavra de vida, uma palavra profética, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ensino, uma palavra de despertar na vida do teu irmão, da tua irmã, ou de alguém lá fora, faça. Sem entender. Vai para a pessoa e fala assim, olha, senti uma palavra assim, eu queria só declarar na tua vida, não sei se faz sentido ou não, mas a palavra é assim, pronto. É isso. Não precisa chegar, assim diz o Senhor e coisa arada. Não, só chega e fala. Simples. Pode não fazer sentido para você, mas para outra pessoa vai fazer. Dentro dessa palavra, dessa forma que Deus fala, de forma profética através da profecia, também tem algumas mensagens específicas que vêm do Espírito Santo, que nós então entregamos na vida das outras pessoas. Nós estamos treinando isso nas sextas-feiras, fizemos aqui. Vou contar um exemplo do Ian. Um testemunho que ele não contou na hora aqui, eu estou contando agora. Eu falei para ele, pô, cara, tu podia ter contado lá na hora. E a gente pediu para as pessoas contarem os testemunhos e foi um mover muito abençoado aqui. Né, Jair? E aí vimos aqui o mover de Deus, Deus trazendo palavras de conhecimento. Às vezes são palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Dons espirituais. Palavra de conhecimento. Deus, o mesmo Espírito, Ele dá os dons de sabedoria, conhecimento, o dom de fé, dom de curar, profecia, discernimento de espírito, falar em outras línguas, interpretar línguas. E a gente vê o mover do Espírito no nosso meio. Isso acontece demais, estamos crescendo nisso. E aí, então, estávamos numa prática aqui na sexta-feira. Então, se você quiser aprender na prática, vem na sexta-feira, 9 horas da noite, até as 10h30 no máximo. E aí, estávamos num treinamento ali, receber de Deus a palavra de conhecimento, é alguma coisa que boa parte não está acostumada, a gente tem que treinar, estamos proporcionando um ambiente para treinar isso. E o Ian, então, recebeu uma palavra de Deus, só que é o seguinte, a outra pessoa estava atrás de quem estava procurando receber a palavra de Deus, e você não sabia quem era. Foi um teste, foi um treinamento. E aí o Ian estava lá orando, e aí ele sentiu Deus falando algo nessa forma assim, me corrige, filho, Deus quer usar as tuas mãos, é isso?
É isso mesmo? Deus quer usar as tuas mãos. Era a palavra que ele tinha que entregar para a pessoa que estava atrás dele, que ele não sabia quem era. Aí ele falou assim, pô, cara, eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que seja o Vanderlei, que é marceneiro. Por quê? Porque veio uma preocupação no coração, meu Deus, será que vai fazer assim? Será que é isso mesmo? Que não é? A gente está treinando. E aí, ele ali, preocupado, mas percebeu que foi a palavra de Deus, e aí quando ele virou, quem era? Tan, 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 tan. Era o José. Trabalha no som. Que tá o tempo todo você vê o José com o iPad, que fala? O iPad na mão, regulando o som para tu usar bem, para o som chegar, o louvor vir bem, a gente adorar o Senhor com tudo fluir, toda a liberdade. Você não vê ele usando as mãos. Ele usa as mãos com drone para filmar o que aconteceu, usa as mãos para consertar os equipamentos todos, usa as mãos para abençoar a gente, para a gente ouvir bem o som ficar bom. Você ouvir a mensagem bem ouvida. Deus quer continuar usando as tuas mãos. Aí ele ficou felizão quando viu José, aí ficou fácil de entregar. Mas às vezes tu não sabe. Como eu falei o exemplo anterior, a irmã entregou uma mensagem para uma moça grávida, falando, Deus curou o teu útero. Meu, o que é... Hã? Como é que foi? Eu não lembro. Cadeado? Na sexta-feira. Aí, agora eu tenho que conseguir lembrar tudo, me ajuda. Foi o Zé que teve a do... o Jair estava orando ali, e aí orando no sentido de desenvolvimento espiritual, quebrar cadeias, né? Qual é a palavra certa? Romper as amarras, crescer, romper e tal. E aí, na hora ali da palavra de conhecimento, isso, aí a gente foi trocando, e numa hora o Zé pega o Jair. Aí qual foi a palavra que ele liberou? E Deus está trabalhando em você, o quê? O romper das cadeias. O cadeado, ele falou do cadeado. Ele viu como um cadeado quebrando e falou, Deus está trabalhando, desenvolvendo em você o romper das amarras. E o Zé não sabia disso aí. Aí Deus vem para confirmar ele, entrega essa palavra sem entender o que era. Cadeado, será que o cara é mecânico? Será que é por causa disso? Entende? Então a gente não precisa entender, vai fazer sentido para quem está recebendo. Então nós não temos que ter medo. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de várias coisas nesse sentido que acontece já no nosso meio. O que a gente precisa cravar aqui nessa noite? Que nós precisamos estar abertos para ouvir Deus falar. E mais ainda, por exemplo, já aconteceu de pessoas virem entregar palavras para mim e aconteceram coisas diferentes. Já vieram pessoas entregarem profetada, que não foi de Deus, foi da alma. Já aconteceu a situação que as pessoas vieram entregar uma palavra e eu percebi claramente na hora que a pessoa estava me entregando que metade era do Espírito e metade era da alma dela. Na hora, por quê? Porque passa pelo filtro do Espírito Santo, passa pelo filtro da minha comunhão com Deus. E eu recebi aquela metade, mas eu só agradeci a irmã. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, coloca lá, 1 Coríntios 14, versículo 29, Romanos, Coríntios, 1 14, 29 diz assim, 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. É para julgar a palavra que está sendo dita pelos profetas. As profecias, as palavras proféticas, elas precisam sim ser julgadas. As palavras, tá? Nós não estamos julgando a pessoa, se ela está com Deus, se não está, e coisa errada e tal. Então, quando eu recebi aquela palavra daquela pessoa, daquela irmã, eu peguei a metade, faz muito tempo. Eu queria até que foi uma das primeiras experiências minhas dessa forma de discernimento. E eu falei, rapaz, que engraçado, eu senti claramente a diferença entre metade e metade. Eu percebi assim, como que Deus falando para ela, fala para ele arroz com feijão, e aí ela foi e entregou para mim arroz com feijão, batata frita, salada e ovo frito. E o arroz com feijão foi o que Deus mandou ela falar para mim, e o resto foi ela que acrescentou, porque ela achou que talvez de repente o prato ia ficar mais bonito, ou mais saboroso, ou mais agradável. Vocês estão entendendo?
Então, como é que nós vamos discernir se a gente tiver intimidade com Jesus? Aprendendo a ouvir a sua voz. Por isso o Senhor está nos direcionando aqui nessa etapa. Porque Ele quer te ensinar a aprender a ouvir Ele falar. Deus vai trazendo mensagens, Ele vai falando constantemente aos nossos corações. Nós precisamos aprender a discernir, a ouvir Deus falando no dia a dia. Saindo do contexto de igreja, onde é mais fácil, óbvio, das coisas acontecerem. Grupo de crescimento, a mesma coisa. Abrirmos a esse mover profético. Estarmos juntos no discipulado, abrirmos ao mover profético. E você lá no dia a dia. Vou dar um exemplo. Recebi uma uma notificação da locação de um apartamento meu. E já estava pronto para aceitar aquela locação pelo Airbnb. Quando eu fui colocar o dedo na tecla aceitar, eu senti um desconforto no espírito. Poxa, mas era mais um hóspede vindo, um dinheirinho entrando, dinheirinho bom nessa época, né? E aí o Espírito Santo, estou para fazer obra lá, estou precisando captar recurso e tal. Estava louco para apertar aquele botão e entrar mais aquele dinheirinho, Antônio. E o Espírito Santo, estava com o celular na mão, e aí estou achando que é coisa minha, né? Não. Espírito Santo, Senhor, o desconforto continuando. Aí eu falei, tá bom, o que eu faço então? Não vou aceitar? Porque isso traz uma pontuação negativa? Aí na hora me veio um discernimento de como fazer. Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa que queria hospedar. Eu coloquei lá a pergunta: tudo bem? Está lá o número de hóspedes 3, e eu perguntei, me senti, foi um insight do Espírito, são 3 adultos mesmo? Porque tinha alguma coisa que não estava certa ali, tinha uma coisa que estava para dar errado, por esse desconforto no Espírito. E aí a pessoa me responde: sou eu, o meu marido e a nossa filha, que é cadeirante. Aí eu entendi. Qual era a situação? A situação foi que eu expliquei para ela. Entendi, muito obrigado. Porém, a nossa estrutura, na entrada, ela tem muita brita, e eu estou com estou com um receio de nossa estrutura não atender bem a necessidade de vocês, porque a nossa entrada tem muita brita e eu não tenho certeza se a largura por exemplo, da porta do banheiro atende à realidade de vocês. Isso está lá no Airbnb, está lá escrito como é que é a nossa estrutura, só que as pessoas não leem. Aí a pessoa respondeu: então tá bom, muito obrigado. Cancelou a solicitação da estadia. O que ia acontecer se eu apertasse aquele botão? A pessoa ia alugar, ia pagar, ia chegar na minha estrutura, não tinha estrutura para cadeirante, um monte de brita, ia se incomodar, entrar no meu apartamento, não tinha estrutura para cadeira de rodas. O que ia acontecer? Comentário ia me prejudicar um monte. Ela ia estar falando a verdade, mas ela não ia falar que ela não leu. Ela só ia falar um monte de coisa dentro do direito dela. Não ia de repente falar mentira, ia falar a verdade, mas ia lá uma pontuação negativa no aplicativo. Ia contar negativamente para mim. Falar do Espírito Santo, falar de Deus. Nós precisamos estar abertos todo o tempo, com os nossos sentidos abertos para ouvir Deus falar em todo o tempo. Multidão não entende, não discerne quando Deus fala. Discípulos crescem em conexão com Deus e vão para um nível, podem ir para um nível até de orações respondidas. O que são orações respondidas? É uma vida, uma condição de estar com Deus e já orar, já viver com propósito, responsabilidade, e essas orações por conhecer como Ele pensa, como Ele fala, a sua vida vai numa outra dimensão, numa outra direção, que a multidão não vai alcançar. O que a palavra de Deus diz?
Jesus concede o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem conhece. Não pode receber porque não vê nem conhece. Mas vocês podem receber. Os discípulos, aqueles que entregam a vida para Jesus, podem receber aquele que ele envia, o Consolador, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que faz com que a Logos se transforme em remas. É o Espírito Santo que abre os céus. O Espírito Santo habita em nós. A questão é, o Espírito Santo realmente habita em nós ou a gente só recebe visitações? O Espírito Santo, ele é dono dessa casa aqui, espiritual, essa alma, os compartimentos da alma, ou o Espírito Santo não entra em alguns porões que estão lá? Ele é visitante, ele é meio morador, pode entrar em alguns lugares, mas tem outros que ele não tem como entrar. Nós estamos então entendendo as formas que Deus fala, para que possamos ouvi-lo falar. Permanecendo nele, em Jesus, nas suas palavras remas, nós entramos numa conexão de vida maravilhosa. E sobre essa conexão de vida maravilhosa, nós vamos começar agora a entrar, depois de abordarmos as outras formas que Deus fala. A primeira é essa, e eu quero trazer isso para você da seguinte forma, para a gente concluir essa palavra da seguinte forma: você precisa estar cheio da Logos, das Escrituras, da palavra, para que você profetize, primeira coisa, para que as palavras proféticas ecoem através de você, tanto na sua própria vida, quanto na vida das pessoas que estão ao teu redor. Segundo, as palavras proféticas fluírem através de você, mensagens que Deus traz, que vêm como remas para a sua vida, e você profetiza sobre a sua vida, e também você é usado por Deus para profetizar na vida das outras pessoas. Aí são palavras específicas, nunca vão ser contrárias ao que está nas Escrituras, mas serão palavras potenciais, específicas para um tempo e para alguém, e vem de alguma forma. E muitas vezes elas até falam sobre passado, presente e também futuro. As remas são específicas. E Deus muitas vezes vem com palavras remas para curar o passado, trazer um encontro no presente e te levar para um destino profético no futuro. Você recebe essa palavra? Grave isso. Deus quer te curar do teu passado, trazer um encontro com Ele no presente e te conduzir ao destino profético que Ele tem para você no seu futuro. E o futuro que a gente está falando já começa hoje, depois desse culto aqui. Essa semana você já vai estar vivendo debaixo de uma unção profética, debaixo dessa palavra. E eu tenho certeza que tem muitos aqui que vão entrar agora num outro nível. Estão agora desejosos em sair da condição de multidão e irem para discípulo. Tem alguns que são discípulos servos que querem agora viver como discípulos amigos e querem crescer numa dimensão de discernimento para ouvir Deus falar cada vez mais, e a começar pelas palavras proféticas. Mistérios de Deus, eles são para discípulos, e os mistérios de Deus, eles não estão encaixotados nas tuas experiências pessoais. Porque Deus tem planos maiores que os teus, tem pensamentos maiores que os teus. Então, se você estiver desejoso de crescer nas formas que Deus fala, você precisa estar aberto a novos padrões, a Deus romper os teus limites. A maturidade espiritual, ela abraça de coração aberto aquilo que a gente não entende. Decida sair do controle e deixa Deus entrar no controle, para que você possa sair da condição que você está e entrar numa condição de estar com os teus sentidos espirituais mais abertos para ouvir Deus falar de formas que você ainda nunca experimentou. Amém? Vamos orar? Fique de pé, vamos orar.